Bom, agora a gente vai para uma pauta internacional. A fronteira do Texas com o México se tornou o epicentro de uma disputa entre o Estado e as autoridades federais do governo Biden. A região enfrenta uma crise migratória e há uma discussão sobre quem tem jurisdição nessa parte da fronteira entre os dois países. A disputa se intensificou em 10 de janeiro, quando as autoridades estaduais bloquearam agentes da patrulha da fronteira dos Estados Unidos em uma área de 4 quilômetros na cidade de Eagle Pass, que tinha registrado um aumento de passagens de migrantes. O Texas enfrentou uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que o governo Biden tem a autoridade legal para retirar arame farpado da fronteira. 25 governadores republicanos publicaram uma nota conjunta apoiando as autoridades estaduais. E a Ana explica melhor essa situação para a gente. O que está acontecendo aí na fronteira, Ana, entre Texas e o México? Vamos lá, Paula, vamos explicar direitinho, porque há muito barulho no Brasil em relação a isso. Não veremos uma guerra civil aqui. O que aconteceu foi o seguinte, o Quinto Circuito, que é uma corte de apelações, podemos colocar assim, ele disse que o Texas tinha o direito de proteger a sua fronteira com os arames, com containers, com o que quer que seja. Pois bem, o governo de Joe Biden não ficou satisfeito com a decisão do Quinto Circuito e levou o caso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, seguindo a posição contrária do Supremo Tribunal Federal, respeitando os filtros que existem nos Estados Unidos da América, no seu sistema, no seu ordenamento jurídico, disse o seguinte: nós não temos como julgar o mérito desse caso, então nós vamos apenas dar uma liminar para que o Estado do Texas corte os arames, né? Para que o governo federal está autorizado a cortar os arames, apenas cortar. A gente tem que prestar muita atenção nesse ponto da liminar da Suprema Corte, porque ela disse, eles podem cortar os arames. Não mencionou a palavra remover e também não colocou nessa liminar a proibição de novos aparatos para que a fronteira do Texas seja protegida, e devolveu o caso para o Quinto Circuito, dizendo: vocês agora julguem o mérito deste caso. O mérito será julgado agora no dia 7 de fevereiro. Portanto, a Suprema Corte disse que Joe Biden poderia cortar os arames, mas não proibiu o Texas de colocar novos arames ou de containers, sacos de areia, o que quer que seja, para proteger a fronteira do Texas. Então, muita gente está dizendo que a Suprema Corte americana agora é uma Suprema Corte esquerdista. Nada disso, muito pelo contrário. Respeitou a cadeia de cortes e tribunais, o ordenamento jurídico aqui nos Estados Unidos, e devolveu o caso para o Quinto Circuito, que já tinha julgado a favor do estado do Texas. Nós estamos diante de uma gravíssima crise de imigração ilegal nos Estados Unidos. Isso provavelmente vai custar a eleição do Joe Biden, se ele for de fato o candidato, porque já há um zum aqui de que ali na última hora Michelle Obama vai entrar em campo, porque a economia e a imigração ilegal desenfreada tem trazido a aprovação de Joe Biden para números muito, muito baixos, os piores números dos últimos 15 anos, inclusive números já superando o péssimo presidente, a péssima administração do democrata Jimmy Carter antes de Ronald Reagan. Então, Paula, é bom a gente esclarecer que a Suprema Corte dos Estados Unidos apenas disse que Joe Biden poderia cortar, mas que o Texas não precisa remover a colocação de novos aparatos para proteger a sua fronteira contra a imigração ilegal.